Oi, gente! Eu sou a Maria Eduarda, trabalho no Gestão de Pessoas. Estou aqui com o Jones, o nosso psicólogo facilitador, e nós vamos fazer esse segundo Unicast com o tema saúde mental. Então, Jones, tu poderia falar um pouquinho para a gente sobre as questões relacionadas à saúde mental? O que é saúde mental, afinal? Vamos lá. Tem um conceito de saúde que eu gosto muito da OMS, que é o seguinte: saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é somente ausência de doenças, né? Porque é importante a gente ter essa visão do ser humano como um ser completo, um ser biopsicossocial, né? Porque a saúde física, de certa forma, interfere na saúde mental e vice-versa, né? Então, se eu tenho bons hábitos em relação à minha saúde física, como, por exemplo, uma boa alimentação, a prática regular de atividade física, isso, consequentemente, vai trazer um benefício para a minha saúde mental, né? Em contrapartida, eu preciso ter habilidades, conhecimento sobre gestão da emoção ou gestão de pensamentos para que eu possa ter disciplina em realizar atividade física, para que eu possa ter disciplina em seguir uma boa alimentação, né, uma alimentação nutritiva e, consequentemente, influenciar na minha saúde mental. Então, um interfere o outro, né? Quando eu falo sobre saúde social, eu quero dizer sobre as nossas relações, as pessoas que estão nas proximidades, né? Então, se eu vivo num ambiente, por exemplo, em que existem conflitos ou pessoas que me trazem algum incômodo, isso consequentemente vai influenciar a minha saúde mental e consequentemente pode influenciar a minha saúde física também. Então, se eu estiver desmotivado, por exemplo, dificilmente eu vou ter ânimo para praticar uma atividade física, né? Então, a gente precisa ter essa visão biopsicossocial do ser humano, né? Porque uma área interfere na outra. Saúde, de modo geral, é isso. Não é somente a ausência de doenças. Se a gente pegar, agora bem específico sobre saúde mental, a gente pode utilizar um termo parecido, um conceito parecido com o da OMS, né? Saúde mental não é somente eu não ter problemas, ou não eu não ter um transtorno mental, né? É eu ter habilidade suficiente para lidar com as adversidades que acontecem no decorrer da minha vida, né? Então a gente está no cotidiano, no dia a dia, passando por diversas situações de estresse, né, no dia a dia, situações adversas, e eu preciso de alguma forma lidar com essas situações para que isso não me gere um sofrimento muito significativo, para que não me gere um prejuízo significativo. Então isso é ter saúde mental, né? Não era ausência de problemas ou ausência de transtorno mental, mas ter habilidade para gerir essas emoções e lidar de uma maneira satisfatória com as situações do dia a dia. Em relação a todas essas características que tu passou para a gente agora, né? Existe uma possibilidade de treinar esses comportamentos? Como que é isso? Então, uma alternativa que é bem interessante é a gente praticar o processo de autoconhecimento, né? Até faço um convite para que as pessoas tenham um olhar voltado para si mesmo, para perceber principalmente os momentos, né, em que alguma emoção negativa é desencadeada, para que a gente aprenda a lidar com essa emoção, né? Então, a gente precisa ter consciência que a gente não precisa negligenciar as emoções ou evitar emoções negativas, né? Então, a tristeza é inevitável, ela vai acontecer em determinadas situações e a gente não precisa evitar isso. Porque se eu evito uma emoção, eu não aprendo a lidar com ela, né? Então, a melhor forma de eu aprender a lidar com a tristeza é vivenciando, né? A melhor forma de eu lidar com o medo é vivenciando, é enfrentando esse medo e não somente esquivando, né, dessas emoções ou dessas situações. Então, esse processo de autoconhecimento, né, de trazer um olhar voltado para si mesmo, é importante por isso, porque eu começo a perceber quais são as situações que me incomodam, né? Quais são as emoções que estão mais afloradas no momento, né? E o que eu posso fazer a partir disso.
E é claro que não tem receita de bolo para isso, né? Cada caso é um caso, cada um vai lidar de uma maneira diferente, né, com as suas emoções, mas é muito importante, de alguma forma, eu trazer para a consciência, eu perceber que tipo de pensamento está passando pela minha cabeça, né? Que tipo de emoção eu estou sentindo agora. E aí, uma questão muito importante eu, além de tomar consciência disso, principalmente sobre os pensamentos, em algum momento eu questionar o que passa pela minha cabeça, né? Porque a gente precisa ter consciência que nem tudo que a gente pensa ou nem tudo que a gente acredita de fato vai acontecer, ou é daquele jeito, né? Então, principalmente, né, quem tem uma tendência a ser mais ansioso, né, quando o medo aí está no cotidiano, a preocupação está no cotidiano, é natural que eu sofra por antecedência, porque é como se o meu cérebro estivesse me preparando para uma situação de perigo, né? Então eu imagino que algo ruim possa acontecer, né? Então eu tenho algo para fazer na semana que vem, algum compromisso, isso me gera ansiedade porque eu acredito que algo ruim possa vir a acontecer, algum imprevisto pode acontecer. Então é por isso que é importante parar, analisar, primeiramente perceber o que está passando pela minha cabeça, que tipo de pensamento que eu estou tendo e questionar isso. Poxa, será que essa situação negativa realmente vai acontecer? Qual a evidência, né, que sustenta isso? Qual a prova que eu tenho que sustenta isso? Ou será que é apenas um pensamento sabotador que está surgindo na minha cabeça fruto da ansiedade, né, fruto do medo? Né? Então é por isso que é importante a gente tomar consciência disso, né? Então uma das estratégias é essa, né? A gente praticar o autoconhecimento. Acho importante isso que tu traz, porque o medo, todos esses sentimentos assim, eles são indicadores de algo, né? Se eu sinto é porque algo está acontecendo, tem uma história em relação a esse evento, a esse comportamento associado com essa emoção também, né? Eu acho bastante importante que tu traz essa coisa da autonomia para as pessoas e não essa passividade, né? Acho bem interessante isso. Exato, porque a gente não precisa ser passivo diante das emoções, diante dos pensamentos, né? Eu sempre costumo dizer que o ser humano tem costume de questionar tudo que é externo, mas o que é interno não. A gente simplesmente aceita da forma como vem um pensamento e pronto, né? Então é importante de fazer esse movimento também, né? De não passividade, mas sim buscar entender, compreender o que se passa na minha cabeça, que tipo de emoção que eu estou tendo, é realmente trazer a consciência, é realmente trazer um olhar voltado para si mesmo. E pensando em tudo isso, assim, em sinais, em sintomas agora, né? Existe algum sinal, talvez, que as pessoas possam começar a perceber nelas mesmas, que dá um indicador de atenção, talvez, que é o momento de procurar ajuda? Como que fica nesse sentido? Sim, normalmente é perceptível, né? Quando não estamos bem emocionalmente, inevitavelmente a gente acaba transmitindo algum sinal ou apresentando algum sintoma. Alguns exemplos, né? Até aproveitando mencionar que a gente está em setembro, então em setembro temos a campanha de Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que visa conscientização a respeito da prevenção do suicídio, né? E então vale destacar aqui alguns sinais e sintomas em que mostra que a pessoa não está bem, né? Para que a gente possa fazer esse monitoramento em si mesmo e nos nossos colegas. E, se necessário, buscar ajuda. Então, quais são os principais sinais, né, que a gente acaba apresentando? Primeiramente, oscilação de humor, isso é muito comum acontecer, né? Então, claro que até certo ponto a oscilação de humor é comum, a saúde mental ela nunca é linear, então tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem assim, né? E dentro da normalidade tá tudo ok. Mas quando essa oscilação ela acontece com muita frequência ou ela persiste por muito tempo, é um sinal de alerta, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela majoritariamente ela tem um humor mais positivo, aquela pessoa ela é sempre muito alegre, mais de um tempo para cá ela apresenta um humor mais deprimido, ainda mais para baixo, mais desmotivada.
então é um sinal de alerta, né? Outro sinal é a pessoa, quando ela anda mais deprimida, é natural que ela perde um pouco o interesse em coisas que antes ela gostava, né? Então, coisas que antes fazia muito sentido, hoje já não tem muita graça, né? Então, ambientes que ela frequentava, hoje ela já não frequenta mais, perdeu a graça, né? E aí, em paralelo a isso, tem outro sinal, que é o isolamento social, né? Então, a pessoa, quando ela está mais deprimida, é natural que tenha esse isolamento social. Outras questões como alteração de sono, né? Então, às vezes a pessoa tem sono demais, ou pode acontecer ao contrário, apresenta insônia. Em relação à alimentação também, né? Às vezes ela come demais, né? Às vezes para descontar alguma emoção, ou acontece ao contrário, não tem apetite, não come, né? Então são alguns sinais que mostram que a pessoa não está bem naquele momento, né? E falando especificamente do risco ao suicídio, né, fatores de risco, a gente sabe que a grande parte dos suicídios acontecem quando já tem algum transtorno mental instalado, né? Então a prevenção é o melhor remédio, né? Então a gente sempre levanta aí a bandeira da prevenção. É muito importante perceber esses sintomas para buscar ajuda o quanto antes, né? Porque é muito comum chegar no consultório de psicologia o paciente que ele já está muito fragilizado ou já tem algum transtorno já instalado, né? Então, quando a gente percebe com antecedência, fica muito mais fácil ter a prevenção, né? E a prevenção é a melhor alternativa para o suicídio. A maioria dos casos, quando o indivíduo comete suicídio, ele tem um transtorno instalado, mas não recebeu um diagnóstico ou um tratamento adequado como prevenção, né? E aí, às vezes, já pode ser tarde demais. Então, por isso, a importância da gente se perceber, né, os sinais e sintomas, né, e perceber os nossos colegas, né? Perceber as pessoas que estão ao nosso redor. E, se necessário, oferecer alguma ajuda. Diante do que tu expôs pra gente anteriormente, existem alguns fatores de risco ou alguma propensão para desenvolver alguma doença, algum transtorno mental? Então, é importante a gente ter consciência que, normalmente, um transtorno mental ou adoecimento mental, ele é desencadeado por uma questão multifatorial. Dificilmente é por uma questão isolada, né? Então, tem uma série de fatores que contribuem para o adoecimento. Tem o fator genético, né? Então, alguém que tem um pai ou uma mãe com algum transtorno, seja depressão, ansiedade, enfim, ele tem uma predisposição maior a desenvolver o transtorno, né? Outro fator de risco que pode contribuir são situações que envolvem perdas, né? Então, situações de luto, por exemplo. E aqui, quando eu falo luto, não necessariamente a morte de alguém, mas pode ser um fim de um relacionamento, pode ser a demissão do trabalho. Outro fator de risco também que pode contribuir são fatores ambientais ou sociais, né? Então, se eu vivo num ambiente, né, um ambiente conflituoso, com pessoas que me geram algum estresse de alguma forma, pessoas tóxicas que interferem na minha saúde mental de alguma forma, isso pode ser um fator de risco para o adoecimento mental também. Então, outro fator de risco que pode contribuir também para o adoecimento mental é o uso de substâncias químicas, né, como o álcool e outras drogas. Então, se a gente pegar, por exemplo, um indivíduo que já tem uma predisposição genética a sofrer de depressão, e aí essa pessoa ela também está envolvida num ambiente estressante, com conflitos, ou vive num relacionamento abusivo, né, ou passa por uma situação, um trauma muito forte, uma situação muito estressante que envolve perda, né, experiência de luto, perceba que é uma situação multifatorial que pode contribuir para o adoecimento mental. Diante de tudo que foi conversado, agora que a gente está caminhando para o final, será que seria possível tu dar algumas dicas para quem está escutando a gente de fatores protetores, de comportamento que eles possam fazer para preservar ou para melhorar a saúde mental?
Bom, existem algumas orientações, né, que a gente chama de fatores de proteção para não gerar algum adoecimento mental, né? Que, novamente, voltando àquela questão, como o ser humano é um ser biopsicossocial, é muito importante a prática de atividade física, né? E aí é muito relativo, né? Cada um vai buscar a atividade física que gosta mais, e é importante que seja algo prazeroso, né? Para que não seja algo obrigatório essa atividade física. Uma boa alimentação, né, rica em nutrientes, contribui muito para a saúde mental, né? Uma rede de apoio forte, né? Ter contato com pessoas que lhe fazem bem, né? Isso faz total diferença para a saúde mental. Importante também ter momentos de lazer, né? Algum hobby, né? Alguma atividade que traga prazer. É muito importante colocar isso no cotidiano, no dia a dia, né? Às vezes a gente entra meio que num piloto automático, né? Em que a gente acaba esquecendo de tirar um tempinho para relaxar, de fazer alguma atividade prazerosa também, e isso faz total diferença na saúde mental. Importante sempre buscar o autoconhecimento, perceber as suas emoções, fazer gestão das emoções, monitoramento dos pensamentos também, né? O que vem passando pela minha cabeça, que tipo de pensamento eu venho tendo, para que de alguma forma eu consiga reestruturar esses pensamentos negativos, esses pensamentos disfuncionais, para que fiquem, né, para que gerem pensamentos mais funcionais e, consequentemente, me traga uma emoção positiva. Bom, e por último, é importante sempre praticar o autoconhecimento, se perceber, né? Perceber se há algum sinal e sintoma de que você não esteja bem nesse momento, procure ajuda profissional, né? Procure um profissional da saúde mental. Então esse é mais um episódio do Unicast, a gente agradece a atenção de vocês e até mais!